Depois desse investimento gigantesco no equipamento, Lu Seng ficou praticamente sem dinheiro, restando apenas alguns poucos milhões em suas contas. Ele suspirou ao perceber que essa era simplesmente a realidade do caminho do Spiritual Master, uma profissão conhecida por consumir dinheiro sem parar, onde riqueza é constantemente sacrificada em troca de poder. Felizmente, a aquisição dessa arma podia ser resumida em uma frase: valeu totalmente a pena. Mesmo ao longo de 10.000 anos de história das artes marciais, o caminho do Spiritual Master continuava sendo um dos mais desejados e prestigiados por um motivo. Nos últimos meses de treinamento intenso, Lu Seng finalmente conseguiu dominar uma técnica letal devastadora do 5º nível do Boundless Blade Will. O banco de dados Fire Seed, normalmente detalhado, dava apenas uma descrição extremamente curta e misteriosa dessa técnica final, oferecendo apenas um pequeno vislumbre do seu verdadeiro poder destrutivo. Capaz de cortar Grandmasters. Ao ler essas palavras, Lu Seng sentiu suor frio escorrer pela testa enquanto pensava no significado disso. Se um Spiritual Master de nível 5 poderia teoricamente matar um Grandmaster, então o poder de combate de alguém de nível 6 ou 7 usando o Boundless Blade Will devia estar além da compreensão humana. Mesmo assim, ele sabia que a Valkyrie Grandmaster era diferente, a intuição de combate dela estava em outro nível. Seus sentidos de batalha estavam em um nível completamente diferente até mesmo dos Grandmasters mais experientes da era atual. Mesmo com seus avanços recentes, Lu Seng ainda não conseguia ultrapassar o raio de 3 metros da zona defensiva dela. Ele sentia uma forte sensação de impotência, percebendo que o poder da Valkyrie era tão esmagador que as técnicas comuns da Boundless Blade praticamente não funcionavam contra ela. Lu Seng pensou em uma jogada desesperada: se colocasse toda a sua força em um único golpe mortal com o Boundless Blade Will, talvez existisse uma pequena chance de conseguir ferir seriamente a Valkyrie Grandmaster. Mas o preço seria enorme. Ele ficaria completamente esgotado espiritualmente, virando uma casca vazia e vulnerável. No segundo seguinte ao ataque, a Valkyrie certamente aproveitaria a fraqueza dele e o eliminaria com um único golpe de lança. Por outro lado, enquanto estava sob os efeitos transcendentes do Undine Golden Body, a velocidade de Lu Seng aumentava ao ponto de igualar a dela. Enquanto mantivesse uma postura defensiva e evitasse ataques arriscados, os golpes dela não conseguiriam acertá-lo. Nesse impasse, ele percebeu que desviar estrategicamente ainda era sua melhor forma de sobreviver. Graças à nova velocidade de Lu Seng, um equilíbrio estranho havia sido alcançado. Mesmo que ele não tivesse abertura para atacar o Guerreiro Fantasma, a Valkyrie Grandmaster também não conseguia acertar um golpe significativo no rápido e evasivo Lu Seng. Era uma situação frustrante, porque ele não tinha outro oponente adequado para medir seu progresso. Enfrentar a Valkyrie era literalmente dançar com a morte, ela era a única existência capaz de realmente feri-lo ou matá-lo. Sem um adversário menos letal para comparação, ele ainda não sabia exatamente qual era sua posição real no mundo das artes marciais. Lu Seng finalmente despertou da longa conexão de consciência com a Valkyrie Grandmaster. Ele olhou para o nascer do sol, sabendo que o exame de graduação de amanhã seria o teste definitivo de seus limites. Mas seu objetivo era alto, ele não queria apenas ser campeão da cidade. Ele queria conquistar o título de campeão provincial de artes marciais. Esses eram apenas os objetivos imediatos de Lu Seng, mas suas ambições iam muito além de títulos locais. Ele sabia que precisava ir mais longe do que qualquer estudante da história. Lu Seng continuou praticando o método de contemplação de cristal, uma técnica que fortalecia constantemente seu espírito de forma passiva e que também podia ser usada para a auto-hipnose. Junto com a técnica de refinamento do corpo astral, que gerava energia comparável ao núcleo de um planeta, e o poder regenerativo do Undine Golden Body, seu corpo se tornou extremamente resistente. Ele conseguia se mover livremente até mesmo sob gravidade extrema, mas sabia que ainda não tinha alcançado o verdadeiro pico do poder. Logo cedo na cozinha, Zhen Yufeng preparou uma grande bandeja de pães quentes, exatamente os favoritos de Lu Seng no café da manhã. Ela observava ele comer com orgulho e preocupação ao mesmo tempo, enquanto o encorajava suavemente. Coma bem e dê o seu melhor hoje, Zeng Yi. Seu pai e eu estamos rezando para que você alcance o sucesso que merece. Lu Qing falou entre uma mordida e outra. Irmão,
Deixe eu ir com você até o local da prova. Minha força melhorou muito ultimamente. Tenho certeza de que eu conseguiria passar nas primeiras etapas junto com você se me deixassem. Lu Seng terminou o pão em poucas mordidas e deu um sorriso provocador para a irmã. Não é uma má ideia. Você pode ir para sentir o clima de um exame sério desses. Assim, quando chegar sua vez daqui a alguns anos, não vai ficar tão nervosa. O rosto de Lu Qing imediatamente ficou emburrado ao ouvir que ele insinuou que ela ficaria nervosa. HMPH. Se é assim que você vai falar, então eu nem vou. Eu te odeio mais que tudo, Lu Seng. Zhen Yufeng sorriu vendo a discussão familiar de sempre. Ela juntou as mãos e continuou encorajando. Só mantenha calma durante a prova, sem ir. Faça o seu melhor. Independentemente da nota final, você sempre será o maior orgulho do seu pai e de mim. Lu Seng acabou de terminar seu último prato de bolinhos quando o som da buzina anunciou que Lu Hai já estava no carro. Filho, vamos. Entra no carro. Lu Seng acenou rapidamente para a mãe. Já estou indo, pai. Vamos. Enquanto saía, Lu Qing olhou para ele com uma expressão estranha, claramente irritada porque ele estava indo embora antes que ela terminasse o macarrão, impedindo ela de ir junto. Quando o carro saiu da calçada, a voz de Zhen Yufeng ecoou atrás dele cheia de esperança. Dê tudo de si, filho. O sonho da nossa família de finalmente ter um verdadeiro campeão de artes marciais agora está nas suas mãos. Dentro de casa, Lu Qing já tinha mudado da raiva para uma reclamação brincalhona com o pai. Pai, não esquece de mim. Espera eu terminar esse macarrão que eu também vou conquistar esses exames. Ela deu uma pequena risada confiante. Eu ainda sou jovem, mas para virar uma campeã de artes marciais de verdade, só preciso treinar um pouco mais que meu irmão. A viagem foi curta, e logo eles chegaram ao enorme estacionamento do local da prova, uma grande praça já cheia de candidatos nervosos e suas famílias. Lu Seng abriu a porta do carro calmamente e saiu no meio do barulho da multidão. Por todos os lados, pais estavam dando conselhos de última hora aos filhos. Ele ouviu partes de conversas ao redor. Escuta, filho, mantenha o foco. Não deixe a pressão te afetar. Mostre do que você é capaz. Entrar em uma grande academia de artes marciais pode mudar o destino da nossa família. Outros pais estavam segurando água e lanches, perguntando se os filhos estavam com fome ou precisavam ir ao banheiro antes da prova. E então vinham os lembretes desesperados. Seu documento? Seu cartão de inscrição? Você não esqueceu em casa, né? Espera aqui, vou chamar um táxi para buscar. O ar estava cheio de ansiedade dos pais e ambição dos alunos. Caminhando pela multidão, Lu Seng sentiu uma estranha sensação de nostalgia. Já fazia bastante tempo desde que ele participava das rotinas comuns da vida de um estudante normal. Ele olhou para Lu Hai, que tinha sido um grande apoio nesses últimos meses. Anos atrás, seu pai tinha estado exatamente ali para o próprio exame, mas a falta de recursos e alimentação ruim fez com que fosse eliminado cedo, um sonho destruído pela realidade. Lu Hai estendeu a mão e deu um tapinha firme no ombro de Lu Seng, com um sorriso orgulhoso no rosto. Você já é 100 vezes melhor nas artes marciais do que eu jamais fui, filho. Não vou fazer um discurso longo. Só vou dizer uma coisa. Dê tudo de si. A simplicidade da frase tocou profundamente Lu Seng, colocando sua mente em foco total. Eu vou, pai, respondeu ele suavemente. Lu Qing também segurou a mão dele uma última vez, já sem nenhuma irritação. Vai lá, irmão. Eu e o pai vamos estar aqui esperando a boa notícia. Lu Seng acenou para eles uma última vez antes de virar as costas e caminhar em direção aos portões de registro. Os sinos finalmente tocaram, anunciando o início do grande exame anual de artes marciais. Milhares de candidatos começaram a formar filas organizadas, com expressões de concentração intensa. A voz de um examinador ecoou pelos alto-falantes. Estudantes, dirijam-se às salas designadas de forma organizada. Sala 1 para avaliação de Bland Ki, Sala 2 para teste do índice de combate.
Números de inscrição 00236 até 0240, apresentem-se imediatamente. À medida que os números eram chamados, os alunos começaram a entrar no complexo de exames. De repente, o examinador na frente da fila congelou, os olhos arregalados de choque ao olhar além dos candidatos. Lu Seng estava liberando inconscientemente uma aura azul fria, uma manifestação do seu enorme poder que deixava o ar ao redor pesado e opressor. Os candidatos próximos começaram a tropeçar, perdendo o equilíbrio enquanto as filas organizadas viravam caos. "O que está acontecendo aqui?", gritou o examinador. "Por que vocês estão todos amontoados deixando um espaço de 10 metros na fila? Fiquem em linha." Um candidato gordinho próximo, com os dentes batendo e o corpo tremendo, respondeu gaguejando: "Eu não consigo, senhor. Toda vez que tento me aproximar dele sinto uma pressão terrível. Meu corpo inteiro começa a tremer." O rosto do examinador ficou vermelho de irritação enquanto ele gritava para a multidão: "O que significa essa confusão? O exame vai começar agora. Parem com essa conversa infantil. Como algo tão absurdo poderia acontecer em um local de prova? Vou verificar pessoalmente." Com passos firmes e autoritários, ele atravessou a multidão em direção a Lu Seng. No momento em que entrou no raio da aura de Lu Seng, toda a coragem do examinador desapareceu. Uma sensação sufocante de medo primitivo tomou conta dele, muito mais forte do que qualquer aura que já tivesse sentido em um estudante. Sua respiração travou na garganta, e suor frio imediatamente começou a escorrer pela testa, molhando a gola do uniforme. A intensidade daquela aura era quase física, um peso esmagador que obrigou o examinador a cerrar os dentes para manter o mínimo de postura profissional. Ele entendia bem o que causava aquela pressão, era a manifestação natural e involuntária da presença de um artista marcial de alto nível. Quando a força interna de um guerreiro ultrapassa certo limite, ela começa a irradiar para fora como uma maré silenciosa e avassaladora. Para pessoas com cultivo menor ou civis comuns, aproximar-se de Lu Seng era como entrar no território de um predador no topo da cadeia alimentar. Os instintos mais primitivos deles gritavam perigo, exigindo que fugissem imediatamente. Era um alerta biológico, um mecanismo natural do corpo para evitar uma possível fonte de destruição. O examinador analisou o jovem diante dele, a mente tomada por descrença e uma crescente sensação de medo. Que tipo de monstro é esse garoto? Pensou em silêncio, com as mãos tremendo. Aos olhos dele, o olhar de Lu Seng não tinha nenhum traço da inocência de um estudante, era frio e predador, como uma fera selvagem caçando na tundra congelada. Tentando salvar o pouco de dignidade que restava diante dos candidatos, o examinador limpou a garganta, embora o som saísse trêmulo. "Estudante Lu Seng, por favor dirija-se a uma sala privada para a avaliação inicial de Bland Qi. Precisamos garantir que o equipamento esteja calibrado corretamente para o seu nível." Depois fez um gesto nervoso para os outros. "Os demais continuem na ordem normal imediatamente." O anúncio se espalhou entre os estudantes como uma onda de choque. Sussurros e murmúrios de espanto surgiram por todos os lados enquanto olhavam com medo para as costas de Lu Seng. A ideia de um estudante precisar de um teste isolado era algo praticamente inédito, e isso só aumentava ainda mais a fama assustadora dele. Aproveitando a chance de se afastar daquela atmosfera opressiva, vários candidatos mais nervosos praticamente correram para outras áreas de teste. "Aquilo foi horrível, parecia que eu nem conseguia respirar", murmurou um deles, aliviado ao se afastar. Vendo o caos que causou sem querer, Lu Seng soltou um suspiro cansado. Ele olhou para o examinador calmamente e assentiu. "Entendido. Eu vou." Lu Seng entrou na sala esterilizada de avaliação de Bland que imediatamente ouviu gritos desesperados. Um estudante estava sendo segurado por seguranças enquanto gritava em pânico. "Eu juro que não usei nenhuma substância proibida. Deve ter sido um erro. Eu não tomei nada ilegal para aumentar meu nível." Lu Seng parou por um momento, observando a cena com curiosidade fria. O estudante continuava implorando para um oficial impassível. "Eu só tomei uma tigela pequena de caldo de osso de frango hoje de manhã, tio. Minha família disse que ajudaria a aumentar a vitalidade para o exame."
Eu não sabia que isso ia ativar os sensores. O dono da voz foi arrastado sem cerimônia até a saída, os pés raspando no chão polido. Do outro lado da sala, um examinador falou friamente, as regras foram explicadas claramente. Qualquer suplemento precisa ser declarado. Trapacear mancha o caminho marcial. Você está desclassificado e proibido de participar de exames pelos próximos 3 anos. Os gritos de "eu não trapaceei" desapareceram quando as portas se fecharam. Um examinador próximo balançou a cabeça com desapontamento enquanto verificava a prancheta. É triste ver jovens que não respeitam o caminho marcial. Eles pensam que 3 anos de proibição é pouco, mas a realidade é pior. Nenhuma escola respeitável aceitará um aluno com histórico de desonestidade. Para ele, o caminho acabou antes mesmo de começar. O examinador então olhou para Lu Seng e fez um gesto brusco. Você aí. É o próximo. Venha para a avaliação imediatamente. Sim, estou falando com você, rápido. Lu Seng caminhou sem hesitar. Mesmo tentando conter, sua aura poderosa avançava à frente dele como uma maré invisível. Os 2 examinadores sentiram imediatamente a pressão no ambiente mudar. As pupilas deles dilataram enquanto encaravam Lu Seng com incredulidade. A densidade daquela aura era algo que nunca tinham visto em um estudante do ensino médio. Mesmo sendo artistas marciais de nível 5, seus instintos falaram mais alto que o profissionalismo, e os 2 deram um passo para trás involuntariamente quando ele passou. Um silêncio tenso tomou conta da sala por alguns segundos até que um dos examinadores finalmente recuperou a voz. Ajustando o colarinho, ele perguntou, você, está pronto para começar? Vamos iniciar com a extração e medição do Bland Qi. Quando o aparelho automático estendeu a agulha para o braço de Lu Seng, ela parecia absurdamente frágil, fina como um fio de teia de aranha contra sua pele endurecida. Lu Seng olhou para o dispositivo e falou calmamente. Meu corpo passou por um processo extremo de fortalecimento. Recomendo que usem uma ferramenta de nível superior. A agulha padrão não vai conseguir perfurar minha pele. Para o choque dos examinadores, a agulha de liga médica especial simplesmente se amassou contra o antebraço dele como se fosse macarrão mole, dobrando inutilmente. Os 2 ficaram boquiabertos. Um deles correu até um armário e pegou uma caixa reforçada de obsidiana. Eu tenho agulhas industriais usadas para artistas marciais de alto nível. Isso deve funcionar. Antes que o examinador terminasse de explicar, Lu Seng pegou um punhado das agulhas reforçadas. Testar uma por uma seria perda de tempo, disse com voz calma. Vamos simplificar o processo. Ele fechou o punho com força em volta das agulhas de aço reforçado. Então começou a bater levemente na palma da mão com a outra mão, canalizando sua força interna. Para o choque total de todos, as agulhas consideradas praticamente indestrutíveis foram esmagadas dentro da mão dele, caindo no chão como palha quebradiça. Os examinadores estavam tremendo agora, suor escorrendo pelo rosto. Que tipo de pele impenetrável é essa? Sussurrou um deles. Tremendo, apontaram para o corredor. Nós precisamos reportar isso imediatamente para os superiores. Por enquanto, vá para a sala de teste de poder de combate. Muito bem. Eu irei agora, respondeu Lu Seng educadamente, mas com uma frieza que deixou o ar ainda mais pesado. Ele virou e caminhou em direção à área de teste de combate, deixando os 2 examinadores completamente atonitos. Dentro do grande salão de testes, outro candidato estava sendo avaliado. O garoto rugiu com esforço, "Ha! Morra!", e lançou um golpe poderoso contra o sensor acolchoado. Uma aura azul brilhante explodiu no ponto de impacto enquanto o boneco de medição vibrava com a força. O visor digital piscou antes de mostrar o resultado. Meu poder de combate passou de 100. A Universidade de Artes Marciais Dongning finalmente está ao meu alcance, gritou o garoto, ofegante. Um examinador na mesa de observação levantou os olhos ao ver os outros examinadores entrando apressados com Lu Seng. Velho Zhang? Por que você saiu da sua posição tão cedo? Perguntou ele, ajustando os óculos. O próximo resultado de Bland Qi nem foi registrado ainda.
O homem chamado Velho Zhang se aproximou e começou a explicar em voz baixa e urgente. Enquanto ouvia, o rosto do examinador ficou pálido. O quê? Você está dizendo que ele fez isso mesmo? Velho Zhang ignorou o teste em andamento, os olhos fixos em Lu Seng. Esqueça os registros. Seu equipamento está calibrado? Troque essa máquina padrão por um modelo industrial imediatamente. Não podemos ter outro equipamento quebrado. Nossa reputação depende disso. O outro examinador riu com confiança, embora parecesse um pouco forçado. Relaxa, Zhang. Essa máquina é de última geração, importada do Japão. O limite dela é 990 mil. Nenhum artista marcial de nível 6 no auge conseguiria atingir esse valor. A menos que você esteja dizendo que esse garoto é um Grandmaster escondido? Não seja absurdo. Ele é só um estudante. Fique tranquilo, está tudo sob controle. Haha. Ele riu alto para aliviar o clima. Então gritou para o salão. Ei, você é Lu Seng, certo? Venha. É sua vez de enfrentar o boneco. Ao ouvir seu nome, Lu Seng entrou no círculo de teste. Mesmo à distância, o examinador sentiu um arrepio gelado na nuca. Havia algo errado no ar ao redor do garoto, uma calmaria estranha, como o centro de um furacão. Espere, fique parado um momento, gaguejou o examinador. À medida que Lu Seng se aproximava, uma aura assustadora de preto profundo e vermelho começou a surgir ao redor dele, distorcendo até a luz. Seus olhos pareciam queimar com uma chama interna, e por um segundo sua silhueta parecia a de um monstro primordial. O examinador quase teve um ataque de pânico ao ver aquilo. Lu Seng deu um leve sorriso estranho e falou com calma. Saudações, examinador. Estou pronto para iniciar o teste. Meu nome é Lu Seng, continuou ele, enquanto o examinador tremia tanto que quase derrubou a prancheta. Forçando um sorriso rígido, ele apontou para a máquina. Sim, certo. Lu Seng. Por favor, vá até a máquina de medição de poder de combate para iniciar o teste. Lu Seng caminhou até a máquina com passos calmos. Ele parou diante dela e observou rapidamente a superfície metálica, como se estivesse avaliando se ela suportaria sua força. Estudante Lu Seng, você está pronto para iniciar o teste? Perguntou o examinador, olhando discretamente para o botão de desligamento de emergência. Lu Seng respirou fundo, ficando completamente concentrado. Me dê apenas um momento para me preparar, respondeu calmamente. O examinador observou, suando frio, enquanto Lu Seng começava a condensar sua energia interna. A pressão ao redor aumentou drasticamente, e sua aura mudou de violeta profundo para um vermelho incandescente. O ar parecia gemer, e o som de metal rangendo vinha do próprio corpo dele. De repente, aquele brilho vermelho foi engolido por uma luz dourada transcendental que iluminou todo o salão de testes. Os examinadores precisaram proteger os olhos com os braços enquanto a sala inteira tremia. O coração do examinador batia descontrolado enquanto ele encarava aquilo incrédulo. Uma mão segurava sua cabeça e a outra apertava o braço da cadeira com tanta força que o plástico rangeu. A boca dele ficou aberta de choque. Mas que diabos é isso? Murmurou, com medo e admiração. Quem teve a coragem de dizer que esse monstro era só um estudante fazendo um exame de graduação? No centro da pressão, Lu Seng entrou em foco absoluto. Ele sentia sua energia se reunindo em um único ponto enquanto sua mente analisava todas as fraquezas do espaço diante dele. Esse era o ápice do seu treinamento, o estado supremo das artes marciais perfeitas, primeira forma. As pupilas de Lu Seng se contraíram de repente, brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Selar Emission, ele sussurrou, e as palavras fizeram o próprio ar tremer. Ao ver aquela habilidade transcendental sendo ativada, o examinador ficou completamente paralisado. Sua mente não conseguia compreender a quantidade absurda de energia que estava sendo liberada. A boca continuava aberta e os olhos arregalados. Aquilo não era uma técnica de estudante, era algo no nível de um Grandmaster. No centro da sala, Lu Seng puxou o braço para trás, preparando o golpe que iria redefinir os limites daquele lugar.
Essa é a primeira vez que concentro todos os estados do meu ser em um único ponto de impacto, pensou Lu Seng com curiosidade. Também quero ver qual é exatamente o meu limite agora. Então ele lançou um soco com força total. Por um instante, tudo foi engolido por uma luz dourada cegante. Logo depois veio o som, uma explosão ensurdecedora que ecoou por todo o complexo de testes. Minutos antes desse evento devastador, dentro da sede da comissão do exame de graduação, 2 homens estavam sentados calmamente jogando xadrez. Checkmate, diretor Liu. A voz tranquila quebrou o silêncio ao mesmo tempo que alguém bateu na porta. Sentado diante de Liu Qimin estava Xiao Yui, presidente da Associação de Artistas Marciais da cidade de Shuhai. Para garantir imparcialidade e evitar favorecimentos locais, era tradição convidar presidentes de associações de cidades vizinhas para supervisionar os exames. Depois de pensar um pouco, Liu Qimin, diretor do Departamento de Educação de Bai, coçou a cabeça e suspirou. Perdi de novo. Seu nível no xadrez é alto demais, presidente Xiao. Essa já é a 7ª derrota seguida. Eu desisto. Xiao Yui riu modestamente. Haha, você está exagerando, diretor. Eu sou apenas um artista marcial que prefere espada a tabuleiro. Você é modesto demais. Nesse momento a porta se abriu e de repente uma funcionária loira entrou correndo, pálida e ofegante. Presidente Xiao, desculpe interromper, mas há um assunto urgente vindo da área de testes. Xiao Yui nem levantou os olhos. O que significa esse comportamento apressado? Não vê que estou recebendo um convidado. Então? O que aconteceu de tão urgente? Perguntou ele friamente. A assistente gaguejou enquanto segurava um relatório. Senhor, é difícil explicar sem parecer exagero. Basicamente, um candidato no centro de exames de Bai destruiu um recipiente inteiro de agulhas de coleta de sangue apenas com a densidade do próprio corpo. O examinador responsável está pedindo autorização para usar equipamentos de nível mais alto. A assistente engoliu em seco e falou mais baixo. Senhor, não foram as agulhas comuns. Foi o lote inteiro de agulhas reforçadas de alto nível. Ao ouvir isso, suor frio apareceu na testa de Xiao Yui. O quê? Até as agulhas especiais usadas para artistas marciais profissionais foram destruídas? Esse estudante realmente fortaleceu o corpo a esse nível absurdo. Ele se levantou imediatamente, os olhos brilhando com seriedade. Rápido! Vá até o cofre central e traga as agulhas especiais de nível mais alto. Sem demora. E traga também o perfil completo desse candidato. A assistente rapidamente entregou uma pasta. Já preparei os documentos, senhor. Este é o arquivo do estudante em questão, Lu Seng. Xiao Yui e Liu Qimin se inclinaram sobre a mesa, analisando os dados atentamente. Quando terminaram de ler, um silêncio pesado tomou conta da sala. Depois de alguns segundos, Xiao Yui levantou a cabeça com um grande sorriso. Diretor Liu, parece que devo lhe dar parabéns. Há um dragão em sua cidade. Liu Qimin juntou as mãos com orgulho. É apenas sorte, presidente. Nossa cidade só está tendo a honra de recebê-lo hoje. Eu não esperava que sua visita trouxesse uma bênção tão grande para nossos exames. Xiao Yui olhou atentamente para Liu Qimin, percebendo que ele não parecia tão surpreso. Diga-me, diretor Liu, você não parece tão chocado com esses dados quanto eu esperava. Há algo mais sobre esse jovem? Liu Qimin respondeu apenas com um leve sorriso cheio de significado. Meu Deus, dizer que isso foi inesperado seria mentira. Mas preciso admitir que já tinha um certo pressentimento sobre esse garoto. Entre quem presta atenção nas novas estrelas surgindo, ele definitivamente não é um segredo. Chairman Xiao, tenho certeza de que você conhece bem a famosa seleção Iliguiamente Star da região militar oriental, certo? Pois então, esse garoto, Lu Seng, não é apenas um participante, ele é o Iliguiamente Star deste ano. Além dos méritos militares, esse jovem gênio já virou a grande estrela da comunidade de artes marciais de toda a Bai City. Uma expressão de verdadeiro espanto apareceu no rosto de Xiao Yui quando todas as peças finalmente se encaixaram.
Então era isso, pensou, com o coração acelerado. Com esse tipo de poder bruto, ele não está apenas competindo pelo título provincial, ele praticamente já está sentado no trono. Ele virou-se para Liu Qiming. Diretor Liu, precisamos ir imediatamente. Não podemos ficar sentados aqui enquanto um talento desse nível está sendo testado. Seria um crime perder isso. De repente, um tremor violento sacudiu todo o prédio, fazendo as paredes rangerem e o chão balançar como um navio no mar. O que diabos está acontecendo? Gritou Xiao Yui, tentando se equilibrar enquanto o prédio vibrava violentamente. A estrutura desse prédio está sendo colocada à prova. Mas que diabos é isso? Rosnou o Chairman, quase escorregando enquanto o piso parecia ondular sob seus pés. Liu Qiming caiu de joelhos, apoiando-se no chão para não perder o equilíbrio. Um terremoto? Isso é um terremoto de verdade, gritou alarmado. Não, isso não parece um terremoto natural, respondeu Xiao Yui, analisando as vibrações com seus sentidos marciais. A frequência é muito concentrada. Consigo sentir a origem, está vindo de perto. Daquela direção, é o salão de teste de poder de combate. O que pode estar acontecendo lá dentro para causar algo assim? Dentro da sala de teste de combate, a poeira começou a baixar lentamente. No centro da destruição estava Lu Seng, parado calmamente. Um examinador estava caído no chão, atordoado, enquanto a enorme máquina de medição havia sido arrancada do lugar e lançada para o outro lado da sala, deixando um grande sulco no chão de concreto reforçado. A cena era de destruição total. Os dois examinadores restantes estavam parados, olhos arregalados e boca aberta, completamente congelados. A máquina, um modelo de ponta capaz de suportar a força total de um artista marcial de nível 6, tinha sido reduzida a sucata com um único golpe. O soco dele ultrapassou o limite de 990 mil pontos, sussurrou um examinador tremendo. Lu Seng olhou para o visor destruído e apenas assentiu levemente, satisfeito com o resultado do próprio experimento. O jovem virou-se para a equipe com uma expressão inocente e falou calmamente. Eu apenas segui o procedimento do teste. Não pretendia que o equipamento quebrasse dessa forma. Por favor, não me culpem por isso. Eu apenas usei toda a minha força. Nesse momento, Xiao Yui e Liu Qiming entraram correndo na sala e ficaram parados ao ver o cenário destruído. O lugar estava completamente devastado. Xiao Yui avançou imediatamente. Relatório. O que aconteceu aqui? Um dos examinadores, já no limite, caiu de joelhos e começou a chorar. Chairman Xiao, você finalmente chegou. Graças aos céus. O outro examinador apenas apontou para Lu Seng com a mão tremendo. Ele não é um estudante, ele é um grande master disfarçado. Lu Seng parou, com uma expressão genuinamente confusa. Ele piscou e apontou para si mesmo. Hã? Um grande master? Vocês estão falando de mim? Ignorando a confusão, Xiao Yui assumiu o controle imediatamente. Evacuem todos os outros candidatos da área. Esvaziem os corredores. Digam aos que estão esperando que houve um pequeno atraso técnico. Depois virou-se para os funcionários. E vocês? Vão ao depósito e tragam imediatamente um dispositivo de medição nível Grandmaster. Precisamos de equipamento que consiga medir esses números. Os examinadores, suando frio, correram para cumprir as ordens. Sim, senhor. O chairman observou a sala e viu o concreto transformado em pó branco. Um único soco capaz de pulverizar pedra reforçada, pensou impressionado. O que aconteceu aqui hoje vai virar lenda. Estamos testemunhando o surgimento de um herói incomparável. Liu Qiming caminhou até Lu Seng, pisando nos destroços. Ele desviou do grande buraco no chão e sorriu calmamente. Fique tranquilo, Lu Seng. Ninguém está te culpando pela falha do equipamento. Não deixe essa situação te pressionar. Então acrescentou gentilmente, apenas relaxe um pouco. Precisamos que você coopere quando o novo equipamento chegar. Quando Liu Qiming ficou próximo de Lu Seng, sentiu uma pressão pesada no ar.
Apenas estar perto dele permitia sentir a aura marcial forjada por incontáveis horas de treinamento extremo. Se eu não tivesse visto essa destruição com meus próprios olhos, pensou ele, quem acreditaria que um artista marcial de 18 anos pudesse existir? Uma hora depois, o salão já estava limpo e o equipamento especial instalado. Um examinador se aproximou. Chairman Xiao, todo o equipamento de nível Grandmaster está pronto. Ele mostrou uma grande seriga dourada feita de uma liga desconhecida. Xiao Yui assentiu. Muito bem. Vamos começar medindo novamente o Blind Ki de Lu Seng. Lu Seng permaneceu tranquilo e estendeu o braço. Mesmo com seu autocultivo, Xiao Yui teve que aplicar muita força para perfurar a pele extremamente densa dele. Foram necessárias 3 tentativas até conseguir coletar sangue suficiente para análise. O sangue de Lu Seng era completamente incomum, com um vermelho profundo misturado a um brilho âmbar. Liu Qiming olhou para a gota e começou a suar frio. Ele percebeu que o líquido era tão denso que quase não coagulava, parecendo mercúrio líquido, uma característica típica de um verdadeiro Grandmaster. Mas Xiao Yui balançou a cabeça enquanto analisava. Não. Ele ainda não chegou lá. Ainda falta a densidade cristalina típica de um praticante de 7º rank. Mesmo assim, Liu Qiming ainda estava chocado que um adolescente pudesse ter um corpo tão avançado. Xiao Yui colocou o frasco no analisador de Blind Ki. Em poucos segundos, o visor holográfico exibiu o resultado final, índice de Blind Ki de 123.356, classificação Rank S. Liu Qiming olhou para os números brilhantes, completamente incrédulo. Mais de 120.000 de Blind Ki. Rank S, murmurou Liu Qiming. Em toda a história de Bai City, talvez até de Dongning Province, nunca houve um resultado assim em um exame de graduação. Satisfeito, Xiao Yui se aproximou de Lu Seng. Excelente trabalho, Lu Seng. Você não apenas passou, você quebrou o recorde de Blind Ki de toda Dongning Province. Lu Seng respondeu calmamente, nada mal. Um examinador quase caiu ao ouvir uma reação tão tranquila. Depois de quase 90 segundos tentando se recompor, os examinadores retomaram o controle. Chairman Xiao, a máquina de medição de combate de alto nível está pronta. O Chairman gesticulou para Lu Seng. Vamos continuar, Lu Seng. Mostre todo o seu potencial. Quando Lu Seng se posicionou diante da enorme máquina reforçada, Xiao Yui percebeu que ela estava praticamente nova. Como quase não havia artistas marciais fortes em Bai City, aquela máquina de nível Grandmaster quase nunca era usada. Mas hoje ela finalmente seria testada por um monstro de 18 anos. Lu Seng começou a concentrar sua energia no punho direito. Uma luz dourada intensa surgiu nos nós de seus dedos, carregando a pressão de uma vontade de Grandmaster. Sem hesitar, ele lançou um soco devastador. A onda de choque foi tão violenta que toda a sala de observação tremeu. Xiao Yui e Liu Qiming tiveram que proteger o rosto contra a força do impacto. Xiao Yui viu claramente que aquele golpe continha a vontade de um Grandmaster. Aquilo o abalou profundamente, algo que ele perseguiu por décadas estava sendo usado por um garoto que ainda nem terminou o ensino médio. Liu Qiming ficou congelado, suor frio molhando sua camisa. Ele percebeu que o caminho para o 7º rank, o verdadeiro nível de Grandmaster, já estava praticamente aberto para Lu Seng. Quando a poeira baixou, eles viram o punho de Lu Seng cravado profundamente na placa de aço da máquina. Logo depois, o visor digital da máquina começou a calcular os dados. O número final apareceu, índice de poder de combate de 126.000 pontos. O salão inteiro ficou em silêncio. Ao ver os números, Liu Qiming sorriu aliviado. O índice de combate está dentro dos padrões esperados. Mesmo que ainda esteja um pouco abaixo de um verdadeiro 7º rank, na prática ele já pode ser considerado um combatente nível Grandmaster. Mas Xiao Yui ainda parecia pensativo. Ainda há algo estranho, Lu Seng. Você claramente tem o poder e a vontade de um Grandmaster, mas por que não manifestou sua armadura de Ki durante o golpe? Liu Qiming também percebeu isso. Ele tem razão. Onde está sua defesa de Ki? Uma leve luz dourada apareceu na palma de Lu Seng enquanto ele respondeu calmamente. Ah, isso?
É porque eu ainda não alcancei o nível 5. Então a armadura de Qi ainda não se manifestou. Os dois homens ficaram completamente chocados. Liu Qimin quase gritou: "O quê?" Xiao Yui virou-se para Liu Qimin e disse com inveja: "Diretor, você é realmente sortudo. Bai City está prestes a dar origem a um lendário Great Grandmaster. Estamos vendo um verdadeiro dragão nascer." Liu Qimin riu alto, cheio de alegria. Um verdadeiro dragão. Liu Qimin então virou-se para a assistente de camisa branca. "Rápido! Enviem um relatório urgente para o escritório de Xiao Yui e para o quartel da região militar oriental." Enquanto isso, Lu Seng já havia terminado e estava indo para o estacionamento. Ele levantou a mão chamando o pai. Lu Hai correu até ele. "Seng-er! Como foi?" Lu Qing também correu até ele, puxando sua manga. "Anda logo! Conta tudo! Eu e o pai estamos morrendo de ansiedade." Lu Seng deu de ombros tranquilamente. O resultado foi um pouco melhor do que eu esperava. Entrar na primeira universidade de artes marciais da capital não deve ser difícil. Lu Qing gritou de alegria. "Um pouco melhor? Então você pode ser o primeiro colocado do país inteiro?" "Haha! Eu sou a irmã do número 1 do país." Ela sorria de orelha a orelha. Animados com o momento, os três tiraram várias selfies comemorando o sucesso de Lu Seng no exame. Mais tarde naquela noite, sozinho, Lu Seng abriu seu perfil no sistema oculto. A tela mostrou: nome, Lu Seng. Sexo, masculino. Expectativa de vida, 297 a 477 anos. Caminho marcial, nível 8 Great Grandmaster. O registro dizia que aos 18 anos ele já havia se tornado um artista marcial nível 2 em Bai City. O registro continuava mostrando que ele se formou como o primeiro colocado nacional naquele mesmo ano, recebendo o convite para a prestigiada 7ª Universidade de Artes Marciais da capital. Seu futuro também era impressionante: entrar na região militar oriental após 2 anos, tornar-se Grandmaster aos 32 anos e Great Grandmaster aos 54. Aos 60 anos ele seria um dos 4 generais lendários da região. Ele morreria aos 477 anos após 181 anos ativos no caminho marcial. O registro ainda mencionava 5 esposas. "Espera, isso não era meu plano", murmurou Lu Seng, mas com um leve sorriso. Seu humor melhorou ao ver que no futuro teria 2 filhas gêmeas, e a ideia de família trouxe uma sensação de calor ao seu coração. Lu Seng fechou o punho. Naquele futuro ele alcançaria o auge do nível 8 Great Grandmaster, além de ter uma família com 5 esposas, uma vida cheia de poder e realização. Haha, acesso Tier 4, Rio. Esse nível permitia baixar novas partes de 3 técnicas nível 11, a terceira fase do Stargazing Visualization Method, a versão avançada do Natural Briefing Method e a segunda etapa do Immortal Body Forging Art. As permissões Tier 4 do Immortal Body Forging Art cobriam todo o cultivo físico do nível 4 ao nível 6, praticamente dando a ele um caminho direto até o nível de Grandmaster. Essa parte do manual não apenas ensinava o segundo estágio do Immortal Golden Body, mas também incluía um método especial para refinar a essência interna. Felizmente, os registros indicavam que Xi Shengnin era um grande seguidor das filosofias marciais de Wang He, algo profundamente enraizado na linhagem familiar. Isso facilitava herdar a vontade de Grandmaster criada pelo predecessor. Enquanto continuasse aumentando seu índice de Blind Qi, a ascensão de Lu Seng ao nível de Grandmaster era praticamente garantida. Mas ele também sabia que a técnica de punho de Xi Shengnin vinha do Grandmaster Tianyan Tongtian, um rank 11 que no futuro seria conhecido como Eastern Extremity Evil Yang. Lu Seng não conseguiu evitar comparar o Martial Dão de Wang He com os caminhos de outros mestres antigos. Será que os resultados finais deles eram realmente do mesmo nível? Ele concluiu que suas bases e expressões finais provavelmente eram completamente diferentes. No fim das contas, esse é o dom deles, não o meu, pensou Lu Seng. O caminho que ele pretendia trilhar até o nível de Grandmaster teria Wang He como base, mas estava destinado a ir além e ultrapassar os limites do seu predecessor. Enquanto isso, no mundo real, Lu Hai já estava animadíssimo,
planejando uma grande comemoração para as conquistas do filho. O sucesso do meu filho está logo ali. Precisamos celebrar isso como se deve. Na casa ao lado, o marido olhou pela janela e falou com a esposa. Querida, você viu os novos vizinhos? Eles já estão pendurando lanternas vermelhas e preparando fogos de artifício. Parece que vão comemorar algo enorme. Mas a esposa respondeu irritada. HMPH, comemorar o quê? Desde que essas pessoas se mudaram para cá, a tranquilidade do bairro acabou, disse ela com desprezo. Balançando a mão cheia de anéis, continuou irritada. Esse lugar costumava ser exclusivo, mas agora que os preços caíram, qualquer um com um pouco de dinheiro pode comprar casa aqui. Olha só a aparência deles, tão provinciana, dá até nojo. Esses caipiras só fazem barulho o tempo todo. Hoje de manhã mesmo eu vi eles na porta de casa carregando um monte de laranjas, como se nunca tivessem visto fruta fresca antes. Derrubaram tudo no chão, amassaram as cascas e bloquearam a rua por meia hora. Foi ridículo. Até agora estou preocupada se algum suco de laranja respingou na pintura cerâmica do meu carro. Só de pensar nisso me dá arrepios, continuou ela, já vermelha de raiva. O marido percebeu que a situação podia virar uma briga e tentou acalmar. Calma, querida. Não precisa falar assim. Afinal, somos todos vizinhos. Mas a esposa virou-se furiosa. O quê? Eu sou sua esposa e você ainda está defendendo aqueles camponeses? De repente, 9 buzinas ensurdecedoras ecoaram no ar. A mulher levou um susto e tampou os ouvidos. Ah! Quem está fazendo esse barulho infernal? Ficaram loucos? Deve ser aquele vizinho pobre tentando se vingar de mim. Só porque talvez eu tenha pisado em algumas laranjas dele? Espere só, vou mandar jogar um caminhão de lixo na frente da casa dele. Enquanto ela surtava, o marido ficou parado olhando para a placa do carro que se aproximava, suor frio escorrendo na testa. Espere, olha aquela placa, sussurrou ele, tremendo. D000001. Isso não é só um carro de luxo, essa placa pertence ao mais alto escritório da província vizinha. É o carro do próprio governador provincial. A buzina soou 9 vezes novamente, um sinal de honra máxima. Parabéns pelo surgimento de um supremo talento marcial, anunciou uma voz pelo alto-falante. O marido ficou ainda mais impressionado. O governador veio, deve ser por causa de um campeão nacional de artes marciais. Ouvi rumores de que o primeiro colocado deste ano era de Bay City, mas nunca imaginei que ele morasse neste condomínio. Que bobagem você está falando, respondeu a esposa, embora sua confiança estivesse desaparecendo. Como um campeão nacional viveria aqui? E muito menos naquela família caipira que acabou de se mudar. Ela olhou novamente para o comboio. É mesmo o carro do governador, disse nervosa, mudando de atitude na hora. Graças aos céus! Preciso me arrumar rápido e ir cumprimentar uma pessoa tão importante. Na casa ao lado, Lu Hai e Lu King também estavam confusos com o barulho e as luzes. King, olha esses carros blindados na frente do nosso portão, disse Lu Hai olhando pela cortina. Quem será que veio nos visitar? A garota deu de ombros. Como eu vou saber, pai? Estou tão perdida quanto você. Curiosos com o comboio luxuoso e a presença imponente, Lu Hai, Zhen Yufeng e Lu King saíram para a varanda, com o coração acelerado. Vários guarda-costas abriram a porta do carro principal em perfeita coordenação. Um homem de presença imponente saiu e falou com autoridade. Peço desculpas pela visita repentina. Tomei a liberdade de vir cumprimentar os estimados pais e a irmã de Lu Seng. Lu Seng, que estava atrás da família, ficou um pouco surpreso com aquela recepção tão formal. Era a primeira vez que ele encontrava alguém de posição tão alta no país. O homem sorriu gentilmente. Estou correto em dizer que esta é a casa do novo campeão nacional de artes marciais, Lu Seng? Permita-me me apresentar. Sou Xiao Pingan, governador de Dongning Província. Também sou um grandmaster do Martial Dão.
Ao ouvir que o visitante era o governador e que chamou seu filho de campeão, Lu Hai quase caiu. Campeão? O quê? Como meu Zheng virou campeão nacional de repente? Zheng Yufeng e Lu Qing não conseguiram conter a alegria. A notícia caiu como um raio de felicidade. Lu Qing parecia prestes a explodir de orgulho. Seus olhos brilhavam de emoção. Enquanto isso, a esposa do vizinho observava pela cerca completamente petrificada. O quê? O primeiro lugar nacional? Aquele garoto é filho daquela família que eu estava insultando. A realização atingiu a mulher como um golpe. Ela começou a puxar os cabelos desesperada. Estou acabada, completamente acabada. Eu perdi a maior oportunidade da minha vida de me aproximar de alguém que será um gigante no futuro. A cena então mudou para o interior tranquilo da sala de treinamento de Lu Zheng. Depois de integrar com sucesso a segunda fase do Undin Golden Body, Lu Zheng sentiu como se tivesse passado por uma verdadeira transformação. Seus limites físicos voltaram a crescer rapidamente. Ele respirou fundo e enxugou o suor quando seu celular vibrou. Era uma enxurrada de mensagens de sua irmã, Lu Qing. Meu irmão distraído. Você conseguiu. Você é o primeiro lugar do país inteiro. O campeão nacional. A mensagem vinha cheia de emojis. Tem um monte de autoridades aqui em casa e você provavelmente ainda está dormindo. Acorda agora. Até o governador provincial está na nossa sala. Lu Zheng piscou surpreso. O governador provincial está aqui. Em vez de sair imediatamente, ele fechou os olhos e expandiu sua consciência para analisar a situação. Uma energia espiritual violeta se espalhou e cobriu toda a casa. Essa aura, definitivamente de um grande master, pensou Lu Zheng. Além da pressão do governador, ele sentiu outra presença muito forte próxima do nível de Grandmaster de sexto rank. E havia mais uma presença. A vitalidade dessa pessoa parecia um enorme forno em chamas, como um pequeno sol. Apenas ficar perto já seria suficiente para esmagar um artista marcial comum. Claramente era um Grandmaster de alto nível. Na sala de estar, a conversa parou de repente quando Xiao Pingan olhou para a escada e sorriu. Parece que nosso campeão nacional finalmente decidiu aparecer. Lu Zheng desceu as escadas calmamente e fez uma leve reverência. Peço desculpas pela demora. Espero não ter feito todos esperarem. Os oficiais presentes observaram Lu Zheng impressionados. Ter tanta calma e uma aura tão refinada em uma idade tão jovem era algo realmente raro. Era como o primeiro raio de sol após uma longa noite. Lu Hai avançou orgulhoso. Zheng finalmente chegou. Este é o governador Xiao Pingan de Dongning Province, e este é Xiao Yui da Associação de Artistas Marciais de Bai City. Você já conhece o presidente, acrescentou Lu Hai. Lu Zheng apertou a mão do governador. Prazer em conhecê-lo, Lu Zheng. Você superou até nossas maiores expectativas, disse Xiao Pingan sorrindo. Vim pessoalmente para parabenizá-lo por conquistar a maior pontuação nacional. Você é oficialmente o dragão da nação deste ano. Lu Zheng inclinou a cabeça. Os resultados já foram confirmados? Xiao Pingan riu. Os números principais já estão definidos. Só falta a divulgação oficial. E lembre-se, isso é apenas sua pontuação bruta. Com as notas acadêmicas e bônus militares, você provavelmente vai quebrar todos os recordes da história. A notícia deixou Lu Hai e Zheng Yufeng completamente em choque. Já Lu Qing parecia dividida entre orgulho e desespero ao perceber o quanto a distância entre ela e o irmão havia aumentado. Xiao Pingan continuou. Assim que os dados foram confirmados, vim imediatamente conhecê-lo pessoalmente e entregar algumas recompensas do governo provincial. Ele fez sinal para um assistente que entregou um documento. Primeiro, a província concede a você um prêmio de 5 milhões. Pode parecer pouco para alguém do seu talento, mas é um símbolo do nosso reconhecimento. Além disso, disse ele mostrando outra pasta, está a escritura de uma mansão de mais de 400 metros quadrados no centro de Dongning City. Fica perto das instalações de treinamento da associação, um lugar ideal para cultivo. Xiao Pingan então perguntou,
sobre seu futuro acadêmico, Lu Seng. Com sua força reconhecida no sexto ranking, você pode escolher qualquer universidade marcial do país. Já pensou para onde quer ir? Ao ouvir que o irmão já era um artista marcial de sexto ranking, Lu Qing quase desmaiou. Lu Seng respondeu sem hesitar. Sim. Minha escolha é Kyoto Martial Arts University. O governador assentiu e tirou vários envelopes do malote. Haha, eu imaginava. A administração da universidade, e também as 7 instituições marciais de elite, pediram que eu entregasse pessoalmente essas cartas de recomendação. Vou manter neutralidade, disse o governador com um sorriso. Não vou influenciar sua decisão. Um talento como você deve escolher seu próprio destino. Ele espalhou as 7 cartas sobre a mesa. Lu Qing ficou boquiaberta. Aquilo eram convites para as universidades mais prestigiadas do mundo marcial, e o irmão podia escolher qualquer uma. Lu Seng olhou rapidamente para as 7 cartas e refletiu por um momento. Então pegou uma delas com decisão. É essa. Já decidi. A Seventeen Martial Arts University. Lu Seng levantou a carta com determinação. O governador ficou surpreso com a rapidez da decisão. Cada uma das 7 universidades era ligada ao legado de um Martial Cent. Alguns dizem que a tradição da Seventeen Martial Arts University é mais recente, disse o governador, mas os professores são monstros absolutos. O treinamento lá é extremamente rigoroso. Quando decidir sua especialidade, me avise. Vou mandar forjar uma arma de sexto rank, ou até maior, como presente. Lu Seng recebeu o cartão de visita com as 2 mãos e rapidamente calculou seu valor. Até a arma mais simples de sexto rank custava uma fortuna. Recusar a boa vontade de um governador e grandmaster seria um grande erro. Então aceito sua generosa oferta, governador. Com tudo resolvido, os convidados se levantaram. Peço desculpas pela visita repentina, disse o governador. Mas quando soube que um verdadeiro dragão nasceu em Dongning Província, não consegui resistir. Lu Hai acenou nervosamente. De forma alguma. Foi uma grande honra receber o senhor. Foi um privilégio para nós, acrescentou Lu Hai. Seguindo a etiqueta, ele e Lu Seng acompanharam o governador até o carro. Assim que o carro desapareceu, Lu Hai explodiu de alegria. Este é o maior orgulho da nossa família. Ele virou-se para Zhen Yufen. Vamos ao mercado. Compre a melhor carne e os melhores vegetais. Hoje a família Lu vai comemorar como realeza. Enquanto isso, longe de Bai City, uma figura misteriosa analisava atentamente o arquivo digital de Lu Seng. HMPH, interessante. Esse garoto é uma anomalia fascinante. Uma voz respondeu nas sombras. Conseguir sua atenção tão cedo já é impressionante. Talvez este novo grupo de recrutas finalmente quebre a estagnação da última década. A pessoa mencionada era o lendário Martial Cent Tan Zongjil. Nos dias seguintes, a cidade virou uma festa. Lu Seng se reuniu com os colegas para celebrar os resultados dos exames. O clima era de nostalgia e despedida, com muitos amigos emocionados ao perceber que seus caminhos agora seguiriam direções diferentes. Outro nascer do sol anunciava a partida dele. No aeroporto movimentado, Lu Seng deu um último abraço apertado na família, sentindo o peso das expectativas e do carinho dele segurando seu coração por mais um momento. Ele estava prestes a iniciar uma nova jornada rumo a uma terra desconhecida, onde inúmeras maravilhas e desafios estranhos e perigosos o aguardavam. Depois de acenar uma última vez para Lu Hai e Lu Qing, Lu Seng embarcou no avião e guardou sua bagagem de mão no compartimento acima com facilidade. Ao se acomodar no assento, seus pensamentos foram direto para as lendárias Seven Martial Cent Universities. Com a temporada de matrículas se aproximando, ele começou a lembrar das vantagens. Cada uma dessas instituições possuía um sistema completo de herança transmitido diretamente por um Martial Cent, e juntas elas protegiam a única Martial Cent Tower existente. O destino que ele havia escolhido era a 7ª dessas universidades, uma fortaleza de elite fundada 57 anos atrás. O fundador dessa instituição sagrada era ninguém menos que um dos 3 pilares sobreviventes de Longu,
o marcial Sente Tan Zongjil. Ele havia alcançado o nível de Sente há menos de 60 anos, então ainda era considerado relativamente jovem entre as lendas, tendo pouco mais de 100 anos. Lu Seng começou a imaginar como ele seria, não como aquela figura séria dos livros de história, mas como uma força vibrante da natureza, talvez até um mestre de língua afiada com a longevidade de uma tartaruga mítica. Ele pensou na realidade biológica impressionante desse tipo de poder. Diziam que a expectativa de vida de um marcial Sente podia ultrapassar facilmente 3 séculos, colocando essas pessoas em uma categoria biológica totalmente diferente da humanidade comum. Entre todos os gigantes do mundo, Tan Zongjil era considerado incrivelmente jovem, quase como um imortal recém-nascido das antigas lendas, cheio de energia e potencial ainda inexplorado. Ao longo de toda a história registrada de Mongol, apenas 9 marcial Sentes haviam alcançado esse estado transcendental, servindo como o maior poder de dissuasão da nação. Infelizmente, há mais de um século o número desses pilares começou a diminuir. Muitos marcial Sentes morreram nas guerras catastróficas contra as marés de monstros, enquanto outros acabaram vítimas das intrigas políticas entre países. As táticas cruéis usadas por facções rivais resultaram na perda de vários Sentes de elite, e a força marcial da humanidade foi sendo enfraquecida pelo veneno das disputas internas e das lutas constantes entre si. A histórica e brutal competição entre Longu e Shigu pelo título de maior superpotência marcial do mundo foi um período marcado por uma violência aterradora. O preço final dessa disputa foi tão alto que muitos historiadores consideram o resultado algo quase impossível de mencionar abertamente. A Martial Sente Tower, construída após esses conflitos devastadores, foi a grande obra de reconstrução de Longu. Ela foi projetada para simular perfeitamente os estados de combate únicos e as vontades de cada Sente lendário. Essa estrutura representava o auge absoluto da integração entre artes marciais e tecnologia avançada da nação, servindo como um farol para a próxima geração. Dentro da torre, guerreiros aspirantes podiam enfrentar manifestações artificiais dos Sentes. Ao superar os desafios cada vez mais difíceis e conquistar andares mais altos, um estudante provava seu verdadeiro valor. Aqueles que alcançavam feitos extraordinários dentro da torre às vezes ganhavam a rara oportunidade de se encontrar com um marcial Sente vivo ou, em casos ainda mais especiais, eram escolhidos para se tornarem discípulos diretos dessas lendas vivas. No entanto, a ideia de me tornar discípulo não me interessa tanto assim, pensou Lu Seng com calma. Afinal, eu já sou o guardião de várias heranças de especialistas de level 10 e level 11, verdadeiros arquivos de conhecimento que eu ainda nem explorei completamente. Com esse tipo de conhecimento transcendental já em suas mãos, a herança de um martial Sente de level 9 parecia quase redundante. Então Lu Seng passou a pensar nas questões práticas da universidade, o requisito de 160 a 200 créditos e as 9 regras rígidas da instituição. Se não fosse pela exigência obrigatória do governo de que talentos marciais de alto nível completassem os créditos acadêmicos antes de serem enviados para a linha de frente, ele teria preferido se alistar diretamente. Vou aumentar ao máximo a dificuldade das matérias e pegar o máximo de missões possível, decidiu. Talvez eu consiga terminar tudo ainda este ano. Foi então que ele percebeu uma garota de figura impressionante guardando a bagagem na fileira logo atrás dele.